Eric, muito obrigado aqui pela presença, mais uma vez no Poder Expresso. Começo perguntando, Eric, Trump prometeu anistia para os condenados na invasão do Capitólio, uma investigação exaustiva, trabalho inclusive jornalístico também do New York Times, que tem uma editoria específica de investigações visuais. Nesse trabalho do New York Times, eles fazem uma relação de momento a momento de todos as publicações nas redes de apoiadores do Trump que estavam na invasão do Capitólio e também imagens públicas, imagens, por exemplo, de câmeras de policiais, e mostram uma sequência do Trump estimulando não necessariamente o ataque, mas estimulando uma inquietação, uma revolta sobre o resultado eleitoral e a invasão ao Capitólio. E naquele momento ali, essa reportagem do New York Times mostra muito claramente como essa turba da invasão ao Capitólio acabou, aparentemente, em tese, sendo estimulada por esses discursos de quebra, né, de questionamento em relação ao próprio sistema eleitoral. A gente vai falar um pouco sobre o Brasil também, do 8 de janeiro, mas eu queria saber até que ponto essa decisão do Trump ela é pacífica. A gente sabe que um presidente eleito ele tem o poder desse perdão judicial, mas até que ponto isso efetivamente é pacífico dentro do próprio regime norte-americano? Vale lembrar que o próprio Biden anistiou o filho dele agora recentemente por porte ilegal de armas. Me corrija aí o crime exato, mas que não é uma característica nem de republicanos nem de democratas. Me parece que é algo comum, independentemente da filiação partidária, não? Pois é, Léo. O ponto sobre o filho do Biden, ele foi pego porque ele mentiu sobre numa aplicação para compra de armas, se ele estava usando drogas ou não. Ele disse que não estava usando drogas e, de fato, ficou comprovado que, de fato, estava sob influência de várias drogas naquela época. Então, por isso, ele foi condenado e, mais tarde, perdoado pelo Biden. Mas isso, acho que acho que o Trump, ele pensou, já tinha falado em perdoar a maior parte dos manifestantes do 6 de janeiro, mas acho que essa medida, essa manobra do Biden de perdoar o próprio filho, até deu tapete vermelho, inclusive, para o Trump fazer isso. Inclusive, eu fico pensando, sabe que aqui a toma de posse ocorre justamente meio-dia. Então, o Trump está falando de tanta coisa que vai fazer no primeiro dia, vai ter um dia bem cheio, e só tem metade do dia, não, só tem 12 horas, né? Assim, vai começar a deportar pessoas, vai começar a perdoar muita gente, já tem muitos planos para esse primeiro dia, então fica atento. Mas, enfim, eu acho que os americanos, de forma geral, estão não tão preocupados, eles elegeram o Trump não para ficar perdoando manifestantes, eles elegeram ele para atacar as questões econômicas, de acabar com a inflação, de acabar com a desigualdade econômica no país, também tratar da imigração ilegal, que está sendo um ponto de muito debate aqui no país. Ou seja, essa questão, na verdade, a mídia adora ficar focando nessa história, mas, na verdade, o americano comum, o eleitor comum que votou no Trump, não está muito preocupado com essa situação. Agora, se é possível, claro, é possível, ou seja, já tem mais de 1.200 condenados, 1.251 condenados, mais ou menos a metade disso, metade dessas pessoas foram já sentenciados, já tem 250 pessoas que estão sob custódia de uma forma ou outra, ou esperando ser julgados, ou que já foram sentenciados e estão cumprindo a pena, e ele, assim, provavelmente, para a maior parte dessas pessoas, fora das pessoas que atacaram policiais ou fizeram coisas assim, extremamente violentas, ele provavelmente vai perdoar todos eles de uma forma só. E isso vai ser considerado o cumprimento de uma promessa que ele fez. Para a extrema-direita aqui nos Estados Unidos, esse assunto é importante, mas, assim, para a maioria dos eleitores, como eu disse, não é tão importante. Mas, ou seja, isso, de certa forma, faz parte de
reenquadramento do Trump de tentar, vamos supor, normalizar tudo que ocorreu na transição de poder entre o último mandato dele e o mandato do Biden. Ele está querendo normalizar isso, e da forma que ele consegue mais ou menos apagar essa história dos manifestantes de 6 de janeiro é uma forma de tentar reescrever um pouco a história, Léo. Curioso, Eric, a impressão que eu tenho, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, desculpe, é que o vencedor leva tudo, né? É isso do que se trata, porque na verdade quando você pensa que o Trump toma uma decisão dessa, não é questionado pelas próprias instituições norte-americanas, não é questionado pela própria oposição. Claramente ali você vê a força de um presidente eleito, para além do próprio poder que ele tem da caneta. Que no Brasil a situação é muito parecida. Se a gente pensar nas instituições brasileiras, isso claramente ocorreu no governo Bolsonaro, por exemplo. O Exército foi capturado por Bolsonaro. Polícia Rodoviária Federal foi capturada por Bolsonaro. Polícia Federal, ou parte da Polícia Federal, ou boa parte da Polícia Federal, no caso das armas, foi capturada por Bolsonaro. Ou seja, ao vencedor, tudo. Ao perdedor, enfim, as batatas, como se diria naquele velho ditado. Outra instituição, e aí mais simbólica, também do ponto de vista da imprensa, é essa eleição do Homem do Ano. E aí tem uma revista, Time, que é uma revista mais ligada à esquerda norte-americana, se não à esquerda, mas não é claramente uma revista republicana, não é um veículo republicano, acaba pela segunda vez dando o título de cidadão do ano para o Trump. Muito claramente também nessa força simbólica do vencedor, ao vencedor, tudo, todos os louros, todas as regras e também todas as capas de revista. Queria que você analisasse um pouco essa eleição da Time, deixando o Trump ali como o homem do ano. O Leo lembra que, inclusive, a revista Time, muitos anos atrás, inclusive, colocou o próprio Adolf Hitler na capa. Ou seja, então, não necessariamente significa que está na capa do Time Magazine, significa que você vai ser muito bem lembrado na história. Né? Mas, assim, não estou comparando o Trump com Hitler de forma alguma, mas, assim, só para fazer uma brincadeira. Mas, enfim, é verdade que o Trump está encontrando um Washington, D.C. totalmente diferente do que ele encontrou quando ele foi para Washington a primeira vez, depois da primeira eleição dele. Essa vez, ele tem controle total sobre o partido dele. O partido dele está no poder no Senado, no Congresso, muitos governadores e muitas legislaturas estaduais. A Corte Suprema já está muito fiel a ele. Ele já colocou, acho que quatro juízes na Corte Suprema, ou 3, se não me engano. E ele tem, assim, basicamente uma mídia que está, como ele ganhou o voto popular, está dando mais crédito para ele. Queria saber realmente o que ele vai fazer nesse mandato. Então, tem pouca gente que... a resistência aqui, assim, que tinha muito no primeiro mandato, inclusive pessoas que ele colocou como o próprio gabinete dele, assessores, secretários, que é o nosso equivalente de ministro, que, assim, mais ou menos tentaram controlar ele e forçar ele a trabalhar e brincar dentro das normas, né? Agora ele não vai ter mais pessoas assim, ele vai ter pessoas que apoiam a visão dele e que vão querer empurrar ele para fazer as coisas assim que ele prometeu fazer ao longo da campanha. Né? Agora, houve uma matéria bem interessante hoje de manhã no New York Times, dizendo que talvez a coisa que mais vai afetar ele não vai ser nenhuma dessas instituições, nenhuma dessas normas tradicionais, mas vai ser a Bolsa de Valores e vai ser a cobertura da mídia. E é uma coisa que estava dizendo nesse artigo, que achei bem interessante, ou seja, ele acabou, acho que foi ontem ou anteontem, ele foi lá, quando ele recebeu esse reconhecimento pela revista Time, e ele bateu o martelo lá no New York Stock Exchange, na Bolsa de Valores de Nova York.
E foi basicamente um símbolo do poder que ele, assim, representa riqueza, representa dinheiro, tudo que ele gosta, e a mídia estava lá também. Então, as duas coisas que ele adora. Então, muita gente está especulando se essas medidas drásticas que ele está propondo fazer, seja deportação em massa, seja o perdão desses manifestantes mais violentos, seja qualquer coisa, se a Bolsa não gostar, se a comunidade de investidores não gostaram do que ele estiver fazendo, e a bolsa começa a cair, ele vai reagir rápido, porque ele não quer ser visto como o presidente que levou a bolsa de valores a cair. E da mesma forma, se tiver imagens, por exemplo, de famílias separadas na fronteira, como aconteceu no primeiro mandato, coisa que o público começa a ficar muito constrangido, ele talvez vai começar a agir. Então, quer dizer, a gente acha que agora os fatores limitadores do Donald Trump nesse segundo mandato vai ser outros. Eric, vamos lá. Uma questão aqui que eu acho importante. O Trump, ele tem direito à reeleição, certo? Porque ele está, em tese, apesar de segundo mandato, ele pode se candidatar uma terceira vez, pelas regras americanas. Não. Ele não pode se candidatar. Não é como no Brasil, que você só pode ser presidente dos Estados Unidos duas vezes, somente, independentemente das eleições, é isso? Tem uma exceção rara. Se você é vice e vira presidente por causa da morte de um presidente, você tem direito de se candidatar duas vezes. Então, de ser eleito duas vezes, quer dizer. Então, quer dizer, mas no caso do Trump, ele já foi presidente uma vez, agora vai ser presidente outra vez, e depois disso acabou. A não ser que mude a Constituição, mas a Constituição diz isso. Tá, e me diga uma coisa, aqui no Brasil, quando o Lula foi eleito, e aí aqui no Brasil não tem essa trava, ele já tinha sido presidente por 2 mandatos, foi eleito para mais um, pode ser eventualmente eleito para um 4º mandato, numa 7ª eleição, caso ele dispute. Começa a se discutir aqui no Brasil, muito claramente, por conta dessas cirurgias e da própria saúde do Lula, uma hora de fato o PT mudar e apresentar outro político. Isso aí, inclusive, é uma discussão, uma preocupação muito grande dentro do PT aqui no Brasil. A questão que eu faço para você é o seguinte, pensando aí, claro que os republicanos não vão querer deixar o governo. Quem é a pessoa, nesse momento, ou não se pode falar nisso, que durante o mandato de Trump pode começar a se colocar como candidato republicano daqui a 4 anos? Essa é uma boa pergunta. A escolha natural seria o vice dele, o J.D. Vance, né? Ele é jovem, mas o problema ou seja, aqui nos Estados Unidos tem poucos casos. Acho que o caso mais recente foi o George Bush, o pai, George H. Bush, George H. Bush, que foi o vice do Reagan, e foi a última vez que teve um vice que virou presidente. Mas é muito difícil assim, ser o vice de um presidente, sobretudo um presidente que teve 2 mandatos e virar presidente. Ou seja, sempre tentam, ou seja, os vices quase, com poucas exceções nos últimos 30, 40 anos, tentaram ser eleitos, mas, ou seja, só nesse caso eles conseguiram. O Biden foi o vice do Obama, né? Mas, ou seja, ele tentou, ficou fora durante a Hillary e depois voltou. Então, quer dizer, a ideia de dar continuidade, de ter um presidente que serve 2 mandatos, depois ter o vice dele que serve mais 2 mandatos, e assim, consequentemente, ou seja, sucessivamente, isso é um sonho dos dois partidos, mas isso raramente acontece. Mas, de fato, eu acho que o Trump está querendo ver o desempenho do J.D. Vance, para ver se ele pode ser o herdeiro do movimento que ele criou, o movimento MAGA, e com certeza o presidente, sobretudo agora, nesse ambiente que a gente está vivendo, em que existe essa história de que, por exemplo, o Biden está pensando em fazer um perdão precoce, ou seja, perdão de prevenção, que eles estão chamando aqui, de quaisquer eventuais crimes que venham a ser alegados no futuro por qualquer coisa que aconteceu durante o mandato do Biden para os assessores dele, porque eles temem que os republicanos vão entrar lá e começar a perseguir e condenar várias pessoas que apoiaram as investigações no Trump. Ou seja, então, nesse novo ambiente que a gente está vivendo, é muito mais importante ter alguém que está no poder depois de você sair para te proteger, né? Isso é uma coisa que
a gente sempre associava isso com as democracias fracas, as ditaduras, etc. Mas hoje em dia está virando um aspecto da política americana. Muito bem. Eric Wilson, muito obrigado pela presença aqui mais uma vez. Boa sexta-feira. Que o frio diminua. Afinal de contas, segundo os cálculos aqui, o cálculo que o Eric fez, fazendo aqui a conversão em relação à medição de temperatura, ele hoje está a menos 26 graus de temperatura. Muito frio. Que amenize um pouco isso para você. Mas, olha, amanhã vou estar na Flórida e eu estou indo, sabe onde, Leo? Estou indo fazer uma entrevista no domingo no Mar-a-Lago. Então, eu vou estar lá com todo o pessoal do Trump, então vai estar mais quente lá. E na terça-feira estou indo para a Cidade Maravilhosa, vou estar no Rio. Então, estou fugindo desse frio. Aproveite o Rio de Janeiro por mim. Eu só vou ter praia, quem sabe, em janeiro. Eric, muito obrigado. Forte abraço para você. Um abraço, tchau.